Bom dia, sexto ano! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, certo? É com muita alegria, né, que eu inicio essa aula. Tia Dani voltou, que felicidade, né? Poder acompanhar vocês por mais um ano, essa turma que eu achei que eu não iria acompanhar durante esse ano de 2021, mas tive essa boa surpresa de poder estar pegando vocês mais uma vez como os meus alunos, certo? Sejam bem-vindos. Que esse início de aula seja o começo de um longo caminho repleto de experiências e valiosas aprendizagens, certo? Contem comigo, dúvidas podem mandar no WhatsApp, certo? No privado. E vamos lá ao nosso conteúdo, certo? Sexto ano, continuação do quinto ano, vamos continuar com o estudo de frações de uma forma mais avançada. Pegue a apostila, vá para o quarto, para a sala, para um lugar calmo e tranquilo, que vocês possam se concentrar. Vem com tia Dani. Estudando frações, olha, os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não possui uma quantidade inteira de unidades. Isso é, surgiram da necessidade de se repartir, dividir a unidade de medida. Curiosidades sobre os números fracionários, né? Cerca de 3/4 do corpo humano são compostos de água. Veja, nosso corpo é como se fosse 4/4, né? O todo. 3/4, minha gente, é todo de água. Diga aí. Outra curiosidade, nós passamos cerca de 1/3 de nossas vidas dormindo. Gente, se é 1/3 da vida dormindo, tia Dani que gosta de dormir, pronto, né? Então, ó, fique de olho, né? Só pra gente relembrar, porque a gente já fez o estudo de frações no ano passado. A fração tem o numerador e o denominador. O denominador é a quantidade de partes iguais do todo. A gente pega um todo e divide em partes iguais. E essa parte aí que você divide é considerado o denominador, né? As partes que você dividiu. E o nosso numerador é a quantidade de partes consideradas. É a parte que você pinta, né? Bem falando, assim, na maioria das questões, é a parte pintada. Ou a parte não pintada. Também. Chega, meu brinco caiu, pessoal. Chega, me assustei. Deixa eu tirar o outro aqui. Vamos continuar, né? Olhe. Aí tem a barra de ouro, certo? 18/24 avos. Que se vocês simplificarem, da forma que eu ensinei a vocês ano passado, se alguém lembrar, né? É o mesmo que 3/4. A expressão ouro, 18 quilates, significa o quê? Que em cada 24 gramas da joia, 18 gramas são de ouro e o restante é cobre ou prata. Sendo assim, a expressão ouro 14 quilates significa que a cada 24 gramas de joias, qual é a fração que representa o 14 aí? Lembrando que o total é 24, né? 24 gramas. E aí, como é que representa a fração com o ouro de 14? O de 18 é 18 sobre 24 e o de 14? Com vocês. Leitura de frações. Também já vimos lá no quinto ano. Na leitura de uma fração, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. As frações recebem nomes especiais em função do seu denominador. O denominador é a parte de baixo, certo? Leia abaixo. Denominador menor que 10. 1/2, quando o 2 for embaixo. Denominador é a parte de baixo, certo? 3/4. Veja, 4 é quartos. 5 sextos. 6 é sextos. 9 oitavos. 8 no denominador a gente lê oitavos. 2 terços. 3 a gente lê terços. 2 quintos. 5 a gente lê quintos. 4 sétimos. O 7 no denominador a gente lê sétimos. 7 nonos. Isso aí é quando o denominador é um número menor que 10. Tem o caso do denominador ser igual a uma potência de 10. Certo? Potência de 10 é 10, 100, 1000... 100 mil, 10 mil, certo? Quando é 10, a gente lê décimos, olha, 11 décimos. Quando é 100, a gente lê centésimos, ó, 3 centésimos. Quando é 1000, a gente lê milésimo, 1 milésimo. E tem o caso também quando o denominador é um número maior que 10, não sendo uma potência de 10. Nesse caso, né, a gente vai ler o numerador normalmente e acrescentar a palavra avos no denominador, que também lê normalmente, ó, 2, 11 avos. 5, 25 avos. 9, 40 avos. Lê o número normal, só que a parte de baixo a gente acrescenta essa palavrinha avos. Fique ligado nisso, certo? Ó, 7, 42 avos. Basta lembrar dessas 3 diquinhas para a leitura de frações. Escreva como se lê
cada uma das frações a seguir. Olha, pessoal, a tia Dani vai fazer a leitura e vocês apenas vão escrever, olha. 5 sétimos, 23, 45 avos, 9, 16 avos, 3 centésimos, 8 60 avos, 28 milésimos, 23 nonos, 81 meios. Só escrever. Já dei até a resposta dessa questão para vocês. Inteiro e parte do inteiro. Um bolo foi dividido em 12 pedaços iguais e alguns deles foram vendidos. Que fração representa a parte que foi vendida? Então, a fração tal representa a parte do bolo vendida, né? A gente falou aqui alguns pedaços, então você pode representar. Esses alguns pedaços vocês podem pegar, por exemplo, 3 pedaços foram vendidos. Então, qual é a fração que representa? 3 dozeavos. Se você escolher 5 pedaços de bolo foram vendidos, 5 dozeavos. Vocês escolhem, porque na questão, no enunciado, não disse quantos pedaços foram vendidos, falou alguns. Então, essa questão é bem pessoal de cada aluno. Segunda questão. Para encher uma jarra com suco de laranja, são necessárias 9 laranjas. Que fração representa a quantidade do suco de uma laranja do total que se pode colocar na jarra? Uma laranja das 9. E aí, como é que representa? A fração 1 nono representa a quantidade aproximada de suco de uma laranja do total que se pode colocar na jarra. Também já dei a resposta a vocês. Terceira questão. Considere cada figura como um inteiro e indique a fração da parte não colorida. Lembre, se fosse a parte colorida, essa primeira figura aí era 3/4. Eu quero a parte que não tá colorida, certo? Na primeira figura, a parte não colorida, eu vou dar a resposta para vocês. É 1/4. E aí, nas outras questões, nas outras figuras, é você que vai resolver e me mandar, certo? Faça desenhos que representem as seguintes frações. Um texto vai dividir uma figurinha, ou um quadrado, ou um triângulo, um retângulo, ou um círculo, em 3 partes iguais. E pintar uma parte dela. 2 sétimos divide em 7 partes iguais e pinta 2 partes dela. 7 décimos divide a figura em 10 partes iguais e pinta 7 partes delas. 5 oitavos divide em 8 partes iguais e pinta 5 partes dessas 8 que você fez. O mesmo acontece para 4 quinzeavos e 9 dezoitoavos. Fração como quociente, olha. A professora Juliana preparou uma campanha de doação de brinquedos entre os seus alunos e arrecadou 21 brinquedos. Ela irá distribuir os brinquedos igualmente entre 7 crianças. Quantos brinquedos cada criança receberá? Essa ação pode ser representada por 21 brinquedos dividido para 7 alunos, né? 21 dividido por 7, 3. O resultado 3 é o quociente, que representa a quantidade de brinquedos que cada criança irá receber. Entendi. Uma fração pode representar um quociente, exatamente. Você vai lá, né? A divisão de 21 por 7, que é um quociente, pode ser representado aí na forma de fração. Agora é com você. Dona Joana fez uma torta e convidou seus 8 netos para saboreá-la. Se Dona Joana quiser dar a mesma quantidade de torta para cada neto, que fração da torta cada um dos netos deverá comer? Lembra aí, Dona Joana vai dividir a torta em quantos pedaços para dividir igual? Tem 8 netos, então ela tem que dividir a torta em quantos pedaços? Pronto. Cada neto vai comer quantos pedaços? Então, vocês coloquem aí a fração que representa a parte que cada um neto vai comer, certo? Por exemplo, se fosse 10 pedaços, cada neto seria 1/10. Se fosse 25 pedaços a torta, cada neto seria 1/25avos. Mas Dona Joana tem 8 netos, né? Então, ela vai dividir igualmente para os netos. Como vai ser essa fração aí? Segunda questão. 6 amigos foram lanchar e pediram uma pizza. A pizza estava dividida em 12 fatias iguais. Se todos comeram a mesma quantidade de pizza e não sobrou nada, que fração da pizza cada um comeu? Olha, tinha 12 amigos, né? E a pizza estava dividida... Não tinha 12 amigos, não. Tinha 6 amigos. E a pizza estava dividida em 12 pedaços. Qual a fração que representa a quantidade de pedaços que cada um deles comeu? Olha, tinha 6 amigos e 12 fatias. E eles comeram a mesma quantidade. Não sobrou nada. E aí, qual é a parte que cada um comeu? A fração que indica isso?
E agora aqui vamos ver frações de um número, né? O senhor José comprou 52 bolinhas de gude para distribuir entre os seus 2 sobrinhos. João, o sobrinho mais velho, receberá 3/4 das bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude João receberá? Então, veja só. Ele recebeu 3/4. Primeiro, nós temos que encontrar quanto é 1/4 das 52 bolinhas. O que é fazer isso, tia Dani? Você vai pegar 52 bolinhas e dividir por 4, porque ali disse 3/4 das bolinhas de gude foi para João, né? Então, divide as 52 bolinhas em 4 partes iguais. Ou você faz a figura e vai dividindo de uma por uma, ou você faz a continha de dividir. 52 dividido por 4, certo? E aí você vê que em cada parte dá 13. 52 dividido por 4 é 13. Só que, dessa divisão aí, João recebeu 3/4. Então, de 4 partes, ele recebeu 3 partes dessa. Em cada parte tinha 13 bolinhas. Então, ele pegou 3 partes dessa aí. 13 vezes 3 igual a 39 bolinhas. Então, João recebeu 39 bolinhas. Para esse tipo de questão, eu lembro que vocês também já fizeram um monte de exercício ano passado, onde tia Dani explicou passo a passo, quando vai resolver a fração de um número. A gente sempre faz a continha de dividir primeiro e depois pegar a parte que a gente quer. Vamos aqui. Agora é com você, olha. Clarice ganhou uma caixa com 24 lápis de cor. Para fazer o trabalho da escola, ela emprestou 1/3 dos lápis para Joana e 1/4 para Pedro. Com quantos lápis Clarice ficou para fazer o seu trabalho? Vou explicar mais detalhada essa questão para vocês relembrarem. Isso aqui já foi visto no ano passado, ó. Para Joana, ela emprestou 1/3 dos lápis. O primeiro passo é a gente fazer o quê? Dividir o total de lápis, que é os 24, em 3 partes iguais. 24 dividido por 3. Na tabuada de 3, quem vezes 3 dá 24? O 8. 8 vezes 3, 24. Aí 24 menos 24, 0. Então, veja que dividiu em 3 partes iguais, ó, tá vendo? E em cada parte ficou 8 lápis. Só que, o que aconteceu? Ela pegou 1/3 e emprestou a Joana. Então, 1/3 é um círculozinho aí dos 3. Em um círculo vem quantos lápis? 8. Então, ela emprestou a Joana 8 lápis, certo? Continuando, Clarice emprestou 1/4 a Pedro. Para descobrir a quantidade de lápis que ela emprestou a Pedro, primeiro vamos dividir o quê? O total de lápis, que é 24, por 4. Porque 1/4, aí, 4 ali, 1/4. No denominador diz que dividiu por 4. Lembre, o denominador é a parte que a gente divide o nosso todo. Então, primeiro divide 24 por 4. 24 dividido por 4. Quem vezes 4 dá 24? O 6. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24 dá 0. Então, pega as 4 partes iguais. Em cada parte ficou 6 lápis. Dessas aí, ela emprestou 1/4 a Pedro. Ou seja, das 4, ela só pegou uma caixinha dessa, com 6 lápis e deu. Então, ela emprestou a Pedro 6 lápis. Assim, 1/4 corresponde a 1/4 dentre esses 4, como eu falei. Logo, Clarice emprestou a Pedro 6 lápis. Sendo assim, quantos lápis ela ficou para ela? 24 menos os 8 que ela emprestou a Joana, menos os 6 que ela emprestou a Pedro. Então, ela ficou com 10 lápis, é uma continha de menos. 24 menos os que ela emprestou a Joana e menos os que ela emprestou a Pedro. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido, porque isso aqui eu vou cobrar bastante de vocês. Agora é a sua vez de praticar. Escreva por extenso como ler as frações, mais uma questão dessa, né? De leitura, de interpretação, de você ver a fração e lembrar como é que se escreve. Então, aí, ó. Letra A, 3/5, letra B, 5/12, letra C, 7/2, letra D, 8/10, letra E, 35 milésimos, letra F, 5 centésimos. É só escrever. Não me mande essa questão em branco, viu, galera? Olha, Pedro comprou 6 chocolates. Ele deu à sua avó 2/3 dos chocolates para ela guardar. Quantos chocolates a avó de Pedro guardou? É bem parecido com a primeira questão de Clarice dos lápis, certo? Olha, primeiro vai dividir os 6 chocolates em 3 partes iguais. Dividiu em 3 partes iguais? 6 dividido por 3 dá quanto? 2, né? Porque na tabuada de 3, quem vezes 3 dá 6? O 2. Então, veja que, pelo enunciado da questão, Pedro deu à sua avó 2/3. Logo, 2 partes das 3 que dividimos.
2 triângulozinhos desse aí, ó. O que corresponde em um triângulo tem 2, no outro triângulo tem 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, Pedro guardou com a sua avó 4 chocolates. E o outro ele deve ter comido, né? Os outros 2. É dessa forma que faz, olha. 2/3, divide em 3 partes. Pega o total, divide por 3. E depois, olha a quantidade do numerador, né? Que é a parte pintada, né? Então, dos 3, a gente quer 2. Então, 2 desse corresponde a quanto no total? A 4. Terceira questão. Zezinho fez 24 balas de café. Ele entregou 3 cestos da bala à sua irmã Pandora. Quantas balas sua irmã recebeu? Pessoal, veja só, é pegar o quê? Como é que faz, tia Dana? O mesmo procedimento das outras questões anteriores. 24 dividido por 6 dá quanto? Quem na tabuada de 6 vezes 6 dá 24? Divide lá, né, e vê. Aí você vai dividir em quantas partes? Você vai ver que vai dar em 4, né? Dá 4. E aí, das 6 partes, cada parte vai ficar com 4, né? São 6 partes que tem. Em cada uma delas vai ficar com 4 balas. Só que ele entregou 3 cestos. Então, dessas 6, ele pegou 3. Então, ó, 3 ele pegou. 3, cada uma delas tem 4 balas dentro. Então, 3 vezes 4 dá o total de balas que a irmã recebeu. Espero que vocês estejam entendendo, mas se tiver dúvida, me perguntem no WhatsApp, pra gente fazer juntos pelo menos uma, né? Porque uma na videochamada ou áudio, mas não guardem dúvidas, viu? Me perguntem. Davi recebeu de sua mãe 36 morangos. Ele decidiu preparar uma torta de morango e utilizou 5 nonos dos morangos. Quantos morangos Davi utilizou no total? 36. Dividiu em quantas partes? Em 9 partes. Vai lá, faz a continha. 36 dividido por 9. Aí, ó, 9 partes. Aí, o resultado da continha de 36 dividido por 9 vai colocar dentro dessas partes. Certo? Só que ele utilizou 5 nonos. Dessas 9 partes, você vai contar só 5 partes dessas. Quantos tem? Quantos morangos tem nas 5 partes dessa? Depois de fazer a divisão. É o mesmo jeito da segunda questão e da primeira questão que a tia Dana explicou aqui, viu? Quinta questão. Alisson tem 49 bonecos de heróis. Ele emprestou a seu primo Rian 2/7 desses bonecos. Quantos bonecos Rian recebeu de Alisson? 49 dividido por 7 dá quanto? Pronto. Dividiu em 7 partes, certo? O resultado da continha 49 dividido por 7 é o resultado que vai ficar em cada caixinha. Só que das 7, Alisson emprestou a Rian só 2. Em 2 caixinhas tem quantos bonecos? É a resposta. Sexta questão. A gente já tá acabando, pessoal. Vamos ter calma aqui, paciência, né, nos nossos estudos. Complete o quadro como que se pede. Primeira questão aí, ó, no primeiro desenhozinho. Quem é o denominador? O denominador é a quantidade de partes que foi dividido. Foi dividido aí em 2 partes. Denominador 2. Numerador, a parte pintada, 1. Fração, 1/2. Como ler? 1/2. A leitura é aí, é 1/2. Faz o mesmo para as outras 4 figuras, tá? Quem é o denominador? A quantidade de partes que foi dividida. O numerador é a parte pintada. E a fração, lembre, primeiro é o numerador em cima e depois é o denominador embaixo. E a leitura, a gente já viu nessa aula hoje também como ler frações. Sétima questão. Represente através de uma fração as partes em destaque das figuras, ou seja, eu quero a parte colorida. Como é que é representar essa parte pintada? Só representação de fração, pessoal. Hoje o dever tá bem light, tá bem massa. Só para eu identificar se vocês realmente estão afiados no assunto do ano passado. Porque aqui no sexto ano a gente precisa trabalhar com soma, com subtração, com multiplicação, com divisão, com equivalência de fração, né? Com números mistos, expressões com isso, potência. Então eu preciso de fato deixar o conteúdo de fração mais avançado para vocês aqui. Então, eu preciso, primeiro, me garantir que os meus alunos estão sabendo essa parte aí básica de fração. Por isso que eu estou fazendo essa aula de hoje aqui com vocês. Porque é muito importante para mim saber onde é que está a dificuldade de cada um de vocês, certo? Me perguntem. E última do nosso exercício, eu quero que você marque com X as figuras que representam frações. Tá com dúvida? Só lembre que fração, para ser fração, a gente tem que dividir em partes iguais. A figura que tiver dividida em partes iguais é fração. A figura que não tiver dividida em partes iguais não é fração. E aí,
esse encontro. Que felicidade, que bom estar aqui com vocês. Um abraço apertado, certo? Em cada um. Breve a gente vai estar junto, eu tenho certeza disso, porque a vacina já chegou no Brasil. E tudo isso vai passar. Foi um tempo aí de afastamento que, de fato, foi muito difícil pra gente, né? Mas logo a gente vai estar junto. Deus está conduzindo esse encontro e vai ser um encontro maravilhoso, certo? Um beijo, até nossa próxima postagem, nossa próxima aula. E não esqueçam, dúvidas me procurem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.